famílias do AcolherCast. Com muita alegria a gente está começando mais um episódio aqui. Eu sou a doutora Nayara Dorta, eu sou pediatra e mãe do Joaquim. E esse espaço é um espaço para te acolher, para você se sentir ouvida e pertencente e para a maternidade ficar mais leve. Porque quando a gente ouve o outro, a gente se vê naquilo, não é verdade? Hoje a gente está aqui com a Bruna. A Bruna, ela tem um canal no YouTube incrível sobre dicas todas do mundo feminino, desde rotina, organização, maternidade. Vocês devem segui-la, vou deixar aqui. E ela também compartilha várias coisas no Instagram. E a gente veio hoje para ter uma conversa real de maternidade, não é, Bruna? Sim. Seja super bem-vinda. Obrigada, Nayara. Obrigada pelo convite. E eu gostaria de falar hoje sobre 2 partos, 2 mundos. Ela é mãe de 2 crianças maravilhosas, uma menininha e um menininho, e ela viveu 2 experiências muito diferentes nos partos, né? Foram 2 partos normais, né, Bruna? Mas foram experiências muito diferentes. Conta pra gente um pouco quais foram as principais diferenças entre os seus partos. Tá certo. O primeiro parto, eu casei e eu não tomava anticoncepcional, nenhum contraceptivo, e sempre falavam pra mim, não se preocupa, o primeiro filho demora pra vir. 15 dias depois eu estava grávida. Meu Deus. No susto. Eu falei, gente, mas demora, como assim? Então, eu estava lá, eu grávida. E assim, sem experiência nenhuma, na época, 5 anos atrás, eu tinha uns 25, 26, Novinha, 25. né? Era mais nova, né? E era época de pandemia, então, muito complexo, né? Porque qualquer gestante era classificada de risco, né? Sim. Minha gestação foi de risco de fato, eu tive um descolamento de placenta com 6 meses, então eu tive que ficar bem quietinha. De repouso, foi um descolamento bem sério, tanto é que os médicos falavam que não era ideal eu ter um parto normal. Quando eu senti a primeira dor, assim, primeira contração, eu fui no pronto-socorro, isso eu já tava pra nascer, né, Natanael. E aí a médica falou, olha, você tá com 2 para 3 centímetros, deixa mais um pouquinho evoluir, se você estiver sentindo muita dor, você vai pro hospital. Então, comecei a sentir muita dor, assim, contração. E eu vou ser muito sincera, nunca fui de pesquisar no Google, nada disso, porque eu tenho muito pavor das coisas que podem sair de lá. Que bom, isso é bom. Eu tenho muito medo, vai que você lê uma coisa que tem nada a ver, e aí você acha que você Sim. tá morrendo, você não tá, então eu tenho medo. E aí eu fui pro hospital, chegando lá, o meu marido não podia entrar comigo, né, porque era pandemia, tinha ordens de restrição. Eu subi e a médica falou, olha, você continua com uns 3 centímetros. Só que nisso já tinham me colocado no soro, tal, porque eu tava sentindo muita dor. E aí ela falou, olha, pra você sair agora, só se você assinar um termo se responsabilizando pela vida do seu filho. Como assim sair? Embora? Embora, pra eu. Ah, porque você só tava com 3 centímetros, entendi. E ela falou assim, por conta de toda essa situação e tudo. Eu entendo, né? Era um mundo que ninguém tava vivendo. Ninguém então, sabia o que fazer, né? Ninguém sabia o que fazer. Eu entendo a médica. E eu fiquei lá. Fiquei, passei a noite, aí não vinha, não dilatava, a bolsa não rompia. E aí o meu parto foi normal, só que ele foi com intervenção. A bolsa foi rompida pela médica, eu tomei 2 bolsas de ocitocina. Foi um parto induzido, né? Foi induzido. Quando foi na 3ª bolsa, eu falei, eu não aguento mais. Aí a médica falou, então a gente vai ter que partir pra cesárea. Eu falei que não. E naquela hora eu falei, vai. Você queria muito ter parto normal? Queria muito. Você se preparou pra isso de alguma forma ou não? Então, eu comecei a me preparar, só que aí o que aconteceu? Pandemia. Não. É o descolamento da placenta. Ah, entendi. Então eu não podia fazer nada. Tanto é que eu engordei mais de 30 e tantos quilos. Na primeira gestação? E na segunda também. A segunda... Então, assim, nada mudou. Nossa, bastante. Assim, graças a Deus ele nasceu. Foi um parto muito difícil, muito difícil. Eu sofri muito. O Natanael ficou 15 dias na UTI neonatal. Por que ele nasceu mal? Ele nasceu de 36 semanas. Ele teve 2 infecções generalizadas que a gente não sabe de onde veio até hoje. Porque eu não E eles não quiseram segurar esse parto, já que você tava com 36 semanas? Porque, assim, 36 semanas é prematuro, né? Colocaram 36 e 5 dias. Então. É prematuro.
Abaixo de 30. Não se sabe o motivo pelo qual, então. Eu acredito que naquela época que tava todo mundo muito assim, afoito, e não era um hospital particular, era um hospital, eu não sei como chama, não é público também, enfim. E eu não sei, eu acho que eles tinham medo de mandar de volta, medo de ficar doente, não sei. Eu realmente. Foi um período assim muito Conturbado, né? conturbado. A gente Entendi. não sabia muita coisa ainda, né? E aí o seu bebê ficou na Ficou. UTI. Ficou 15 dias lá e eu com ele, tirando leite e tudo. E aí passou. Graças a Deus foi, ele saiu, tudo bem, nunca mais teve nada. Natanael super saudável, eu falo, meu Deus. Que bom. Agora a Isabelle. Chegou quanto tempo? A Isabelle, ela, depois de 3 anos e meio. Aí você engravidou de novo. Isso. Eu demorei muito, porque depois de toda a experiência ruim, eu não vou falar que foi uma experiência boa que eu tive com o Natan. Assim, todo esse parto? sim, do parto, de ter tido também o descolamento de placenta. Isso foi muito difícil. Você fica meio traumatizada, não tem outra palavra para definir. Então, eu demorei a querer ter outro filho. Tá. Só que era nosso sonho ter mais de um filho. Tá. E Deus foi muito bom com a gente, porque aí veio o Natan, depois veio a Isabelle. E a gravidez da Isabelle foi Diferente. água pro vinho. Primeiro que eu tinha o Natanael, eu tinha que dar conta dele, da casa, das demandas todas. A gestação passa mais rápido também, né? Gente, foi assim com um pulo. E da Isabelle, diferente do Natan, eu não tive problema nenhum durante a gestação. E me preparei, fiz pilates todos os dias da gestação. Que legal, já mirando no parto normal de novo. Não, cesárea nunca foi meu foco, nunca, nunca, nunca. Eu tenho medo, assim, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de agulha. Sei. Então eu ficava pensando só naquela agulha entrando nas costas. Não quero. Enfim, e foi muito mais tranquilo. Eu me preparei, então eu tive ela com 39 e alguns dias, assim. Semanas. 39 semanas, isso. 39 semanas. Totalmente diferente também, né? Tanto é que eu fui deitar, no dia que eu tive a Isabelle, eu falei pro meu marido, amor, não se preocupa, Isabelle vai ficar aqui mais um tempo. Aí ele, amor, então tá. Eu não sentia nada, eu não sentia contração, eu não sentia nada, nada. Às vezes eu até cutucava ela e falava, filha, você tá aí dentro? E aí simplesmente a bolsa rompeu, era meia-noite, rompeu aquela caixa d'água. E eu ligando pra minha mãe, pelo amor de Deus, atende. Minha mãe não atendia. Meu marido subiu lá na casa dela, falou assim, Maria, eu vou passar vem ficar com o Natan que a gente tem que ir pro hospital. Nisso ainda, demorou mais uns 40 minutos. E como que foi o parto? Foi lindo. Foi rápido? Foi assim, ó. Rompeu a bolsa, foi pro hospital. O hospital é do lado da minha casa. Esse já era particular. Então, assim, 5 minutos da minha casa. Cheguei lá, eu senti a vontade de fazer força, mas eu não sentia contração. E aí eu ficava agachada. Tanto é que quando eu subi, depois que fez a ficha, elas queriam colocar, tirar sangue, fazer o procedimento normal. Eu não conseguia. Porque eu falei assim, eu não consigo ficar parada. E ela não conseguia. E eu, medo de agulha, né? Aí eu, não, por favor. Não tem medo do parto normal, mas tem medo de agulha. Aí eu, por favor, não coloca essa agulha em mim, porque eu tenho medo. Aí ela, calma, a gente só vai tirar o sangue. Elas não conseguiram, porque eu não deixei. E aí? A gente foi pra sala de parto, porque eu já tava, quando a enfermeira obstetra chegou, eu tava de 7 para 8 centímetros. Nossa, foi muito rápido. Foi. E aí... Parideira, hein, Bruna? Foi o que ela me disse. Aí ela falou assim, quer ficar um pouquinho na água? Porque você ficou um pouco nervosa, né? Aí eu falei assim, tá bom, fui pro chuveiro. Só que no chuveiro, eu comecei a sentir mais vontade ainda de fazer força. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, acho melhor a gente deitar. Quando eu deitei, eu tava com 9 centímetros indo pra 10. Aí ela, vamos tomar uma ocitocina rapidinho, só pra gente adiantar e já sair? Eu falei, não, agulha não. Ela, não, é rapidinho. Aí eu, não quero. Aí ela, Bruna, já deu 10, vamos fazer força. Só que eu não senti a contração, né? Você não tomou anestesia? Nada. Não e tomei não nada. A contração? Nada. Mas foi desesperador. Porque como é que você vai parir uma criança sem sentir contração? Ué, mas por que você não sentiu contração? Eu falava isso pra ela, eu falava... Que doido! Então, mas aí porque a contração é o que mais... Então, mas eu trabalhei... Lembra que eu fiz pilates todos os dias da gestação? A minha parede pélvica, que fala? Sim. Ela tava muito forte. Tanto é que foi, acho que 10 força.
E nasceu. Eu. Ah, assim dá pra ter mais uns 2, eu acho. Na hora de sair, minha filha, a placenta, aí eu senti. Aí eu Sério? senti contração, porque aí acho que doeu. O útero contrai bastante pra placenta sair, né? Nessa hora doeu, mas assim, na hora de ter não. Mas foi assim, muito rapidinho, foi assim, água pro vinho. Teria outro filho. Teria? Teria, mas agora não podemos mais. Meu marido já operou, Fechou a fábrica. fábrica. E como que foi pra você, assim, ressignificar essa má experiência do primeiro parto? O que que você acha que foi pior, assim? O que que pegou mais de você falar, nossa, que ruim, eu não me traumatizei com isso? Do parto do Natan. Ter tanta gente colocando a mão em mim. Sério? Era horrível. Fazendo muito exame de toque, assim. Porque como eu tava num hospital que ele era meio que hospital escola, Tem residência, né? tem residência. E eu sou grata a eles, porque eles me ajudaram, só que assim, chega uma hora que você tá muito estressada. E aí, a todo momento eles perguntaram se podiam pra mim. Tá. Então, nenhum momento eles fizeram contra a minha vontade. Mas eu acho que se fosse hoje, com a minha cabeça de hoje, com a maturidade de hoje, eu não teria. Porque depois eu fiquei. Até meu marido teve uma hora que ele ficou incomodado. Ele falou, nossa, mas. Aí eu falei, calma, amor, calma, calma. Respira. Primeiro filho, pandemia, a gente também com medo, né? Então eu acho que essa parte, assim, de todo esse toque, por isso que hoje eu entendo muito quando as pessoas falam de tentar fazer o menos possível desse tipo de exame. Intervenção, porque realmente acaba estressando, né, a gente, sem querer, né? Eu acho que essa parte foi ruim. E a gente tem, assim, até hoje, muito comum, vocês todas sabem, né, a história do plano de parto. Você chegou a fazer dos seus partos? Do Natanael, eu nem sabia que isso Que existia, né? Porque o meu médico não foi um médico muito ok. Ele falou umas coisas assim que quando eu falei pra ele a primeira vez que eu queria um parto normal, ele brincou e falou assim: tem certeza que você vai fazer isso? Ué, Aí por que eu- não? Aí dali ele já começou a me tratar diferente, assim. Só que também só tinha ele no convênio pra atender. Porque não tinha muitas opções. Também na Foi uma pandemia, época muito difícil de estar grávida. E, claro, quando você tem recursos financeiros ilimitados, você tem atendimento limitado. Mas não era nosso caso. Então, assim, a gente tinha aquilo à disposição e a gente tinha isso. Agora, da Isabelle, eu já peguei uma médica muito boa, que Legal. ela foi... Quando eu falei que eu queria parto normal, nossa, Ela te abraçou. me abraçou. Tanto é que quando eu completei os 3 meses, ela falou, mãezinha, pilates, academia, bora legal. se exercitar. Que legal. E me deu super apoio. Comecei. E aí é uma parte que eu não entendo. Como é que eu engordei tanto, gente? Eu acho que eu tenho tendência a engordar na gravidez. Eu engordei 31 quilos da Isabelle. E não teve diabetes gestacional? Nada. Não. Acho que comeu demais, hein, Bruno? Não comia tanto Não, assim, porque eu passava mal. Mas eu não sei o que acontecia. Eu falei, gente, eu acho que era muita retenção de líquido. Também. Você inchava bastante? Sim, Isso dá. Sim, enorme. É. Tanto é que eu ficava com medo, né, meu? Como que eu vou ter um parto normal desse tamanho? Mas é possível, gente. Não tenha medo, tá? É possível. Parto normal é maravilhoso. E assim, eu acho legal a gente falar de parto normal, porque assim, a gente tem muitos médicos obstetras que são muito cesaristas, né? Principalmente quando a gente fala de convênio. Não tô falando mal, enfim, o convênio tá aí pra gente usar, mas infelizmente é muito fácil fazer cesárea, porque você tem data agendada, né? O parto normal tem um processo, tem um tempo. Então, acho que as mulheres precisam. Eu recebo muitas pacientes que as mães são frustradas com o parto por conta disso. Eu queria. Que bom que você conseguiu ter normal, do Natan, porque às vezes o médico te incentiva a ter cesárea mesmo contra a sua vontade. Por isso que é tão importante a história do plano de parto, né? E você falar exatamente, olha, eu não quero ser invadida. Lógico que o plano de parto também, eu acho que precisa ser feito com orientação. Eu fiz da Isabelle. Eu que tinha legal. uma enfermeira obstetra me acompanhando, só que foi muito rápido, não deu pra seguir nada. A única coisa que deu pra gente fazer foi colocar uma musiquinha, umas luzes, baixar a luz assim, mas foi assim, coisa de 15, 20 minutos nasceu, então tá tudo bem. Que bom, que ótimo. Que legal você também ter uma boa experiência depois de ter tido uma má experiência. E não ter desistido, né, de tentar. Porque eu acho que isso pode travar muitas mulheres, né, Bru, assim, de, puxa, eu não quero mais, nunca mais ter parto normal, nunca mais.
e isso você conseguiu ressignificar, né? Teve algo do segundo parto que você gostaria de saber no primeiro? Alguma coisa que mudou, assim? Eu acho que Alguma informação que você falou, putz, isso fez diferença? ter esperado em casa até eu ter realmente entrado em trabalho de parto do Natan. Uhum. Porque eu entendo que naquele tempo os médicos, todo mundo ficou com medo. Então, realmente, mandar uma grávida embora, não, Sim. é complexo. Mas, assim, hoje, o da Isabelle, eu tava sendo acompanhada por uma enfermeira obstetra. E quando eu tava com, acho que uns 2 centímetros, eu ainda estava em casa. Eu já tava com 2 centímetros fazia umas 2 semanas. Então, assim, Se você tivesse ido pro hospital, né, como o do Natan, poderiam ter não me forçado, mas me sugerido e eu talvez. a indução, né, de novo. De novo. E aí eu ia falar, estamos aqui mesmo, né? E eu acho que essa parte, assim, eu aconselho. Espera, não, a gente fica ansiosa. Eu acho que o primeiro filho, então, mais ainda, né? Isso, né? Mas essa parte, assim, dá pra gente ficar um bom tempo em casa, né? Enquanto a bolsa não rompe, enquanto a gente não tá sentindo todo o trabalho de parto em si, é possível ficar em casa, né? E importante também esse acompanhamento que você teve, né? Porque isso te trouxe segurança. Sim. Né? E muitas pessoas que não podem ter esse acompanhamento, hoje em dia com rede social, dá pra gente obter diversas informações. Sim. Mas na dúvida, lógico, precisa de avaliação. Sim. Não tem como mesmo, né? E o que você falaria pra alguém que quer ter parto normal? Porque tem as pessoas que morrem de medo de cesárea, mas tem as que morrem de medo do parto normal, né? Ah, parto normal, não. O que você falaria pra quem quer ter parto normal? Se você sentir dor, a dor passa e acabou. Morreu ali, entendeu? Aquela dor foi. Eu acho que o grande benefício do parto normal é que você já sai andando, você tá perfeita, você consegue cuidar do seu filho sem ficar se preocupando que você está com um corte, porque tem muitas mulheres da cesárea que já saem também, sobe escada, faz tudo. Só Sim. que você, como médica, sabe bem, né? Te cortou 7 camadas? Aham. Como que você vai ficar agachando, levantando? Não, tem Assim, risco você tem de abrir, né? risco. Então, assim, o parto normal, por mais que as pessoas começaram a tornar ele muito assim, como se fosse um bicho de 7 cabeças, mas ele é simples, ele é natural, é como Deus nos fez, né? Fisiológico, né? Fisiológico, é muito assim. Eu, da Isabelle, que foi um parto 100% normal, 100% sem intervenção, eu consegui entender o que é um parto normal. E ele é lindo, e ele é prazeroso, e você fica ali. Eu fiquei em êxtase. Quando ela nasceu, eu ficava assim. Ela nasceu, ela nasceu. Ai, meu Deus! Eu gravei o relato de parto pro meu canal do YouTube e eu coloquei uns trechos. Que legal! Não deu tempo nem da fotógrafa que eu ia chamar chegar. Sério? Gente, assiste o relato de parto dela, então, no canal do YouTube, né? É bem legal. Porque é bem legal. E assim, não tem por que ter esse medo. Claro que se você tiver a oportunidade de estar bem fisicamente, de treinar, de você ter. Se preparar, vai ser um parto lindo. E é muito simples. Depois, o pós-parto é muito assim. Na hora é aquilo, mas depois que passa, fala uau. E é uma dor assim que você esquece. Eu não sei se teve. O meu foi cesárea. Os dois? O meu foi cesárea. Não, tem só um. Aham. O meu foi cesárea. Mas o meu tem um impacto um pouco da minha profissão, né? Sendo pediatra, com parto normal, é uma coisa que emocionalmente existe um bloqueio ali pela experiência como profissional que eu já tive, sabe? De vários bebês nascendo mal, enfim. Então foi uma questão aí pessoal mesmo. Mas claro que o parto normal é o mais fisiológico, né? Toda mulher foi feita literalmente para parir, né? O corpo foi feito para parir, né? A Sim. cesárea é uma intervenção. Você abre a barriga. Salva vidas. Claro, quando necessário, é indiscutível mesmo, né? E, Bru, que mensagem você deixaria para aquelas mães que se traumatizaram no primeiro parto como você e estão com medo no segundo, assim? Como ressignificar isso? Você ainda demorou para engravidar de novo por conta disso, né? Demorei. Eu demorei 3 anos e pouco. Não é fácil. Eu sei que quando a gente se traumatiza por algo assim que mexe com a nossa família, né? Nosso corpo, nossa vida. Não é simples. Demorou muito para eu conseguir entender e aceitar estar grávida novamente, mas
eu acho que é algo que vai acontecendo natural. Hoje eu vejo meus 2 filhos, eu falo, como que eu poderia ter aberto mão de ter um outro filho só por conta do trauma que eu tive lá atrás? Eu acredito que traumas são feitos pra gente passar por cima, aprender e ressignificar, porque dessa forma a gente se torna mais forte. Com certeza. Então, eu acredito que tudo isso que eu passei me deixou forte, me fez entender, me ensinou Que legal. e me fez ser uma mãe melhor nessa segunda gravidez. Que legal. E aquilo, né? O parto é só um detalhe de toda a história daquela criança na família, né? Então, por que a gente vai deixar de tentar um outro filho por conta de uma página que a gente pode virar, né? E o parto eu acho que se refere mais à mãe do que à criança, porque os nossos filhos, eles não vão, não vai ter aquela lembrança ali. Quem tem geralmente é a mãe, então eu acho assim, não vale a pena a gente depositar os nossos traumas numa criança que nem veio ao mundo ainda, né? Então, É verdade. a gente consegue passar por cima. Hoje mesmo, meu filho virou pra mim e falou, mamãe, a gente poderia ter mais 2 bebês, né? Ele é louco pra eu engravidar de novo. Sério? Aí eu falei, Natanael, quem vai cuidar dessas crianças? Ele, Eu e a irmã. Tipo, eu falei, que legal. que é isso? Bru, muito obrigada pela sua fala. Obrigada eu. Esse assunto aqui é de vida real, de maternidade real, para outras mães também que passaram pelo parto normal ou querem saber um pouco mais da sua experiência. Sim. Eu queria super te agradecer por estar aqui. Obrigada. E deixo aqui para vocês o @ do Instagram dela, o YouTube do canal dela, que tem muito conteúdo legal. E fica com a gente pro próximo episódio, porque cada episódio é uma nova história e com o mesmo propósito, de te acolher de verdade. Até mais!